Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao Smart City Expo Curitiba 2026. Estamos aqui no Smart Plaza de Curitiba, da Prefeitura de Curitiba e da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, um grande ecossistema do Vale do Pinhão. E essa é a primeira jornada aqui que nós começamos de diálogos, conversas com várias personalidades, vários convidados, temas que vão abrir a cabeça de muita gente. E hoje eu quero começar falando numa visão tanto da questão de criatividade e comunicação, um mundo que está se transformando, né? O tema que é cidades que estão aí para inovar, criar e viver. Eu vou convidar aqui para vocês conversarem conosco o Felipe Armata, que eu vou deixar que você se apresente, Felipe. Vamos lá, vamos Eu sempre começar. brinco que eu tenho duas vidas e eu acho que essas Aham, duas vidas se complementam do ponto de vista sim. profissional. Eu sempre trabalho no lado acadêmico e no lado do mercado de trabalho. Não que o lado acadêmico não seja mercado de Aham. trabalho. Eu sou coordenador da Escola de Comunicação e Design na Universidade Positivo, que engloba todos os cursos ali de jornalismo, publicidade, design, design de moda, design visual. E coordeno também o curso de jornalismo. Dou aula em todos esses cursos, pós-graduações também, em mídias digitais, assessoria e gestão de comunicação. E do outro lado também eu trabalho na Rádio TMC aqui em Curitiba, que era a antiga Transamérica, que passou por um processo de transformação Que justamente nessa legal. ideia de inovação. Então eu tenho essa vida dupla, eu acho que essa vida dupla se complementa. Uma coisa me ajuda na outra, o mercado de trabalho me oxigena para dar aula e dar aula me oxigena para o mercado de trabalho. Que legal, que bacana. Felipe, então a gente está numa área que está em constante transformação. Não tenha dúvida de que é, vamos fazer só um paralelo, né? O que se produz em um dia, em 5 minutos de informação em texto, é o que se produzia em uma década, lá em 1600, 1700, por aí, né? Como que a gente está conseguindo lidar com tanta comunicação, com tantos vídeos, né, sendo upados no YouTube, com uma mudança de cultura? Como que a gente está lidando com essa velocidade toda? Acho que vamos tentar olhar do lado de quem está trabalhando e do lado de quem está consumindo esse conteúdo. Do lado que está Certo. trabalhando, acho que um discurso que a gente tem muito forte é que se tem uma certeza que você vai ter na tua carreira, seja na área de comunicação ou outras áreas, é que vai ter a mudança. Então, a gente falava isso antigamente e hoje é mais forte ainda, que talvez quando você entra no primeiro ano da universidade, a empresa que você vai trabalhar quando você vai se formar, ela nem existe. E isso é muito real. E talvez agora seja assim, o primeiro ano, quando você está na faculdade, a empresa que você vai trabalhar no segundo ano de universidade ainda não existe. Então, eu acho que a gente tem que ter profissionais que estejam capacitados para lidar com a mudança. Se tem uma Uhum, constante que a gente vai ter na vida por causa dessa aceleração dos processos, é a mudança. Então, esse é um primeiro ponto. Do ponto de vista de quem consome conteúdo, eu acho que a gente tem um grande desafio para a gente formar nosso repertório. Então, como a gente teve uma explosão de conteúdo nas últimas décadas, como você citou, a gente tem o conteúdo mais que nichado, a gente tem um conteúdo hiper nichado. Então, assim, se você gosta de determinado assunto muito específico, você vai achar pessoas que produzem conteúdo sobre isso, e você vai consumir esse conteúdo, você vai se tornar um especialista sobre isso. E isso é bom. Você vai uhum, chegar numa capacidade de conteúdo que você não tinha antes, você vai se tornar um grande expert. Mas eu acho que também um grande desafio que a gente tem como repertório para nossa formação como pessoa é uhum. como eu saio dessa bolha do hipernicho. Porque senão, claro, o que me interessa eu vou dominar todo esse conteúdo, mas existem outros temas sociais, outros temas culturais, outras coisas que estão acontecendo na cidade e que às vezes a gente não sabe porque a gente está muito focado em determinado nicho. Então, o nicho tem o seu lado bom que nos traz uma profundidade, mas a nossa capacidade de sair da bolha, de buscar outras coisas, de buscar espaços. Então, o espaço que a gente está aqui, acho que é um exemplo disso, né? Então, eu saio do que eu estou vendo todos os dias no meu Instagram e aqui eu tenho contato com outras pessoas, com outras áreas, um espaço diferente. Então, eu acho que a busca por repertório talvez seja mais difícil do que antes. Você falava assim, antes vai na biblioteca procura as coisas. Agora já vem o conteúdo encaminhado, mas como que eu saio desse conteúdo encaminhado e vai para outros pontos? Eu tento fazer esse exercício, eu tento sair das minhas bolhas e ler que outras visões de mundo as pessoas estão discutindo na internet, que outros núcleos políticos, sociais, culturais estão discutindo. Eu acho que isso é muito importante. E talvez para trazer a questão para a cidade, que é um dos pontos que a gente tem aqui,
Talvez viver a cidade ajude nisso. Como é que eu circulo pela cidade? Às vezes eu vou ver um show de um tipo de conteúdo que eu não estou acostumado e que não aparece na minha rede social. Viver uma praça, viver um parque. Acho que isso ajuda a formar repertório que às vezes nesse conteúdo hipernichado não está. Então a gente está vivendo uma era de bolhas em que os conteúdos estão ficando cada vez mais fechados em certas temáticas, e o desafio da comunicação hoje, do comunicador, é você conseguir trabalhar aquele tema, porque você acaba também atraindo mais atenção, mas também você tem que extrapolar esses públicos, né? E eu acho que talvez um dos grandes pontos, a gente fala muito de Uhum, curadoria do conteúdo tem a ver com isso. Então, também, quando você está trabalhando do ponto de vista de quem trabalha na uhum, comunicação, você ter essa capacidade de fazer essa curadoria e falar assim: peraí, ó, nesses milhões de coisas que está acontecendo agora, ó, isso aqui, você precisa saber. Então, às vezes, também um produtor de conteúdo, não necessariamente quem produz o conteúdo, mas quem sabe te indicar um conteúdo, né? Ó, peraí, ó, você viu o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Você viu o que está acontecendo aqui com relação à cultura? Você viu que tem tal show que está acontecendo em tal país. Então, o papel da curadoria do conteúdo fica mais forte numa sociedade que a gente tem milhões de conteúdos e que está tudo hipernichado. Então, você consegue chegar e talvez esse papel do curador consegue fazer que uhum. essas bolhas se rompam aos poucos. Então, essa seleção do repertório é o que vai diferenciar o profissional da comunicação, da criatividade, para transmitir conteúdos mais autênticos, conteúdos que transmitam a verdade, que façam o impacto mais positivo dentro da sua cidade e assim por diante. Sim, e aí pensando nisso, não só como profissional da comunicação, mas em qualquer área, né? É onde você busca referência, porque senão você vai buscar referência sempre no mesmo lugar, nas mesmas pessoas que estão fazendo da mesma forma. Tem uma brincadeira ali que às vezes você vê projetos das pessoas fazendo uma coisa, tem 10 projetos iguais. Aí você vai em outra área, tem 10 projetos iguais. Uhum, Por que que às vezes tem 10 projetos iguais? Porque as pessoas estão bebendo nas mesmas fontes. Você tem a uhum, capacidade de enxergar outras fontes, de beber em outros lugares, de ter outro repertório. Então, essa curiosidade por mais tecnologia que a gente tenha, por mais que a uhum, IA possa te ajudar com determinadas respostas, uhum. mas ainda é a pessoa curiosa que vai fuçar em outros lugares, que vai mexer em outros lugares, que vai descobrir e vai ter esses outros insights para a Legal. sociedade. E Felipe, me conte uma coisa. E como que você, dentro dessa cadeia de formação, né, de novos profissionais, tanto na área de design, na área de criatividade, comunicação, primeiro, assim, qual está sendo o desafio de lecionar diante também da inteligência artificial, e como que você está tendo que trabalhar as soft skills, as habilidades desses novos profissionais diante desse desafio que a tecnologia impõe para nós aqui. Eu acho que, como professor, como educador, acho que a primeira coisa é mudar a pergunta, mudar a chave. E eu já vivi isso algumas vezes ao longo da minha carreira, e claro, professores mais velhos viveram. Então, Uhum, toda vez que vem algo que mexe com a sociedade, acho que o pior caminho que você pode ter é remar contra e falar assim: não, isso é besteira. Você não controla isso, né? Você está uhum, vivendo esse momento histórico. Mas se uhum, eu seguir os mesmos métodos, as respostas vão vir muito prontas, então não funciona. Eu acho que um exemplo lá que a gente viveu no começo dos anos 2000, quando surgiu a Wikipédia, tinha muita gente que achava um absurdo, a Wikipédia, ela não tem a mesma referência que as enciclopédias tradicionais e tal. uhum, E aí o professor vinha e falava assim, olha aqui que absurdo, o aluno me entregou, tá com o link da Wikipédia aqui. Quem que tá errado nessa história? O professor, porque ele tem que mudar a pergunta. Se ele está perguntando uhum, o que é tal coisa, a Wikipédia vai dar essa resposta. E, no fundo, é para isso que a gente usa a Wikipédia hoje. Eu vou lá no Google, eu tô vendo alguém na TV e tal, mas quem é essa pessoa? Você dá um Google, me dá uhum, uma resposta simples, eu não quero a resposta aprofundada. uhum, Se eu mudo a pergunta, a resposta que esse estudante vai ter que dar é outra. E eu acho que agora, com a inteligência artificial, a gente está vivendo algo muito parecido, e eu acho que a gente está no jardim da infância da inteligência uhum, artificial ainda, a gente vai chegar em construções muito mais complexas. Mas é isso, se você está com uma pergunta básica, com alguma coisa simples, essa pessoa vai perguntar para o ChatGPT e vai dar uma resposta muito complexa, e é claro que daí com a questão de você tem que checar a veracidade daquilo ou não, mas não é esse o exercício. O exercício tá, uhum. como é que eu consigo levar o conhecimento de uma forma mais aprofundada para trazer outras respostas, que ele precisa fazer 3 prompts, relacionar com outro software para chegar num conteúdo que ninguém chegou. Uhum. Então, eu acho que tem que ter uma virada de chave da pergunta, do que você quer como professor, do que você quer como aprenda. Eu faço um outro correlato ainda que é com a máquina de calcular. É claro que tem lá, todo mundo, quando era criança, aprendeu a tabuada, a decorar. É legal você falar quanto custa alguma coisa, mas a máquina de calcular
te levou isso exponencialmente. Então não faz sentido você fazer cálculos na mão. A máquina de calcular me leva para um lugar que antes eu não chegava como pessoa. Eu Uhum, acho que talvez o desafio como inteligência artificial é isso, mudar a pergunta de tal forma para onde eu consigo chegar como uhum. sociedade sem ou melhor, mudando a pergunta, sabendo utilizar a inteligência artificial. Então, acho que é isso. E a segunda parte da tua pergunta é um grande desafio a questão das soft skills. Por incrível que pareça, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje é uma grande discussão que a gente vê na sociedade nos últimos anos, talvez na última década, com relação à soft skill, mas talvez o fato da gente estar muito hiperconectado faz a gente perder um pouco a relação com o outro e talvez tenha a ver essa retomada e soft skill tem a ver com isso. Tem aquela brincadeira, né? Você tá numa mesa de jantar com a família, tá todo mundo olhando no seu celular. Então, é Uhum. uma pessoa que está conectada com o mundo, mas ao mesmo tempo não está conectada com aquelas pessoas que estão ali ao lado dela. Então, essa capacidade do que é humano, da troca, do soft skill, precisa pensar mais nela e consolidar, porque lá atrás você tinha outras formas de se relacionar com isso. Alguns estados proibiram o uso do celular em educação infantil, ensino Uhum. médio. Eu fui conversar com professores dessas áreas, eles falaram assim: agora os alunos brigam no intervalo, isso é bom. Por quê? Uhum. Porque eles estavam cada um no seu celular e agora você Estão interagindo, tem né? que entender, tem que resolver os seus problemas. Então, eu falei, como um profissional, a primeira coisa para pensar é que você vai ter mudanças na tua carreira, não tenha Uhum. dúvidas disso, o mundo está mudando de uma maneira muito acelerada, mas Uhum. a segunda questão que eu pensaria é a soft skill. Como que Que você se legal. relaciona com o outro? Porque as pessoas têm muita dificuldade de se relacionar com os outros e assim, eu dei o exemplo do ensino fundamental, o ensino superior, essa discussão é extremamente complexa. Sempre as pessoas tiveram dificuldade de trabalhar em equipe, mas eu dou aula há mais de 20 anos. E assim, querendo ou não, as pessoas se resolviam. Agora você precisa parar um momento da aula, discutir como é que nós vamos agregar uma pessoa que está sozinha para uma equipe, como é que a gente consegue resolver esse conflito que apareceu. Então, a soft skill é muito importante. E saber lidar com outros, saber lidar com feedback, saber que o feedback pode te levar para caminhos mais profundos. A gente tem aquela relação de que eu levei o feedback, estão me dando uma bronca, estão destruindo a minha vida. Claro que tem que ter o tom com relação a isso, mas isso tudo é soft skill. Como é que eu me relaciono com o outro? Como é que eu Uhum. faço network? A competência técnica, inclusive por causa da IA, você consegue dominá-la rapidamente. Agora, essa troca com o outro É é muito através da difícil. vivência, E né? eu acho isso muito louco e muito interessante, porque é justamente quando a gente está mais avançado em IA, que todas as discussões estão nisso, a gente está falando assim, peraí, e como que eu me resolvo com É, você? Como é que eu converso contigo? Como é que a gente resolve as questões? Então eu diria que soft skill, eu diria para esses dois caminhos, soft skills e sendo um profissional preparado para a mudança seriam duas competências fundamentais. que legal. Então, num contexto que a gente está cada vez mais tecnológico, se faz necessário, às vezes, ser mais analógico. E Analógico até olho no olho, olho nesse no sentido, olho, né? né, Como que eu na resolvo vivência. olhando para você alguma coisa? As E, pessoas têm vergonha de conversar com o outro para resolver uma questão. e aí você me fez uma provocação aqui, tanto na tua experiência como radialista, né, como na área de rádio, que é um meio de comunicação secular, né? Já existe acho que foi Padre Landau, né? Tem uma brincadeira que é É, isso, né? O padre Landel de Moura criou Landau de aqui, Moura. aqui no Rio Grande do Sul, mas ele não é conhecido internacionalmente Ele porque não também- tinha os métodos científicos. Aham. E internacionalmente é o Guglielmo Marconi, que é o fundador do rádio, né? Isso, né? Então, e hoje a rádio tem sido um meio de comunicação que tem atraído, tem se resistido, né? E o que que você atribui vamos dizer assim, essa resiliência da rádio, da comunicação com o radialista, de você ouvir a tua música no trânsito, e você ter essa proximidade com a população na cidade, nessa comunicação? Qual que é a magia que a rádio faz Eu acontecer? vou citar o Darwin aqui, né? Não é o mais forte que sobrevive, é quem Aham. melhor se adapta. E eu acho que tem a ver com isso e tem a ver com a questão da mudança que eu falei. Sempre tem essa discussão, né, de qual meio vai sobreviver, qual meio vai morrer. A gente discutiu muito isso com o impresso, né? O jornal impresso diário vai existir ou não. Hoje já é uma coisa mais pontual, efetivamente o celular substituiu, mas o rádio não. E eu acho que talvez dos grandes pontos é que o rádio soube trabalhar com essas mudanças. Então, assim, se você for olhar o perfil de quem consome hoje o rádio, é muito diferente do perfil de que consumia até a década de 90. Então, se a gente for olhar historicamente, lá a gente tinha a família que consumia o rádio em casa à noite na hora do jantar.
Vem a TV, isso mudou. A pessoa Uhum. vai consumir o rádio em outro horário. Aí você vai ter em outras décadas a pessoa que está trabalhando e está ouvindo o rádio, ainda como aparelho. Com as cidades se tornando megalópolis, as pessoas ficando mais tempo no trânsito, o rádio se tornou uma coisa do trânsito. Se você olhar pelo Brasil, praticamente todas as rádios têm alguma informação do trânsito. Por quê? Porque aquela Uhum. pessoa está te ouvindo no trânsito. Então, essa capacidade de transformação do rádio, de conseguir estar no lugar onde as pessoas estão, acho que é importante. E aí a gente vai falar de inovação, acho que o projeto que eu estou hoje tem muito a ver com isso, que era a antiga Transamérica, hoje ela é a TMC. Quando ela se transforma para a TMC, é muito nesse sentido de pensar o momento que está acontecendo agora. Então a gente brinca, né? Claro que a gente é uma rádio, mas a gente fala que não é uma rádio. A gente fala que a gente está onde o público tem que estar. Então pode ser que alguém esteja me ouvindo em determinado momento no carro, pode ser que em determinado momento a pessoa esteja me ouvindo em casa, mas pode ser que ela viu um corte meu em vídeo, assim como a gente está fazendo aqui no Instagram dela, pode ser que ela viu um trecho da gente no YouTube. Então, entender aonde a O pessoa está, Omnichannel, né? esse é o ponto. Eu acho que Que isso ajuda legal. ao meio a sobreviver. E Felipe, para a gente fazer um fechamento aqui, é, dentro daquilo que você atua, que é a área de comunicação e criatividade, design, é, qual o teu sonho que você acredita que a cidade ela vai alcançar com as pessoas? É, vamos colocar assim, o que que você espera de uma cidade que é criativa e inovadora e na área que você atua? Como que Eu você imagina? entrevistei a presidente do IPUC esses dias e ela me falou algo que me tocou muito. E eu acho que depois do que ela me falou isso, eu não consigo olhar a cidade de outra forma. Mas ela falou de você viver o que está próximo de você. Esse, para mim, é o melhor conceito de cidade, é o que o IPUC aqui pensa, e é Uhum, isso. Eu perguntei para ela. Qual parte da cidade que você mais gosta? E ela me falou assim: eu gosto de caminhar na rua do bairro da minha casa, onde eu vou uhum, comprar pão, onde eu vou, saber que ali tem um parque que funciona ou não. E eu acho que é isso, é eu saber viver a minha cidade. Claro que eu quero conhecer vários lugares do mundo, você viaja, você traz repertório, mas eu acho que o mais legal é isso, é eu ir caminhar no bairro da minha casa, ouvindo um podcast, ouvindo conteúdo, conhecendo aquele bairro, vivendo aquele bairro, vivendo as pessoas, sabendo que tem tudo aqui do que eu posso sobreviver, aquele conceito que tem de você ter perto da tua casa em 15 minutos, você conseguir resolver a tua vida. uhum, Então, eu acho que ter uma cidade que eu consigo andar, que eu consigo caminhar próximo da minha casa, próximo dos lugares e viver isso, uhum, conseguir enxergar um encanto numa praça, conseguir enxergar um encanto num evento que está uhum, acontecendo, eu acho que é o ideal da cidade, porque a cidade é onde você vive, né? É ali onde estão uhum. acontecendo as coisas. Então, eu acho que é isso, é olhar para a cidade e viver ela aonde eu tô, no meu dia a dia, pelo caminho que eu Que passo legal. todos os dias. Felipe, essa conversa não termina aqui. Espero que a gente possa ter outros diálogos e, né, outros momentos aí. Achei muito bacana, mas agradecer a tua presença, dizer que espero que o que você trouxe aqui influencie e inspire as pessoas para se comunicar melhor, para ter mais criatividade, para poder atingir mais serem mais autênticas no seu dia a dia e viver a cidade de maneira mais feliz. Muito obrigado, E eu Felipe. queria agradecer muito, queria declarar que eu sou fã do Vale do Pinhão. A gente tem um Uhum, ecossistema de inovação impressionante aqui em Curitiba, ver as ideias surgindo, as pessoas se uhum, conectando, as startups e outras ideias. Então, uhum. muito obrigado pelo papo, fiquei muito feliz. Show de bola. Muito obrigado, Felipe. Até mais. Até. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.